Boa noite. Vamos hoje apresentar o segundo documentário dedicado a um dos finalistas de Os Grandes Portugueses, neste caso o segundo, apenas por ordem alfabética, cujo nome começa por A. A de Álvaro Cunhal, o conhecido líder comunista. E para defender essa personalidade apaixonante, teremos uma mulher que também escolheu o Partido Comunista para fazer política e mergulhou com verdadeira paixão na vida invulgar de Álvaro Cunhal. Ela é Odete Santos, ele, o homem que nasceu no conforto de uma família da média burguesia, que se formou em Direito com provas brilhantes, apesar de as prestar nas condições mais adversas, mas rapidamente deixou a carreira, a família e até o país para, no exílio, se dedicar totalmente à formação e à organização do PCP, que já muito antes da Revolução de Abril liderava na clandestinidade. Um homem que lutou incansavelmente contra o Estado Novo e que transformou todas as oportunidades em atos políticos. A sua tese de licenciatura, 66 anos atrás, foi sobre o aborto, um problema ainda vivo na sociedade portuguesa. Um homem cuja ideologia é amada ou odiada. Com argumento de José Pinto Carneiro, produção de Ana Paula Reis e realização de Ricardo Rezende, a deputada Odete Santos fala-nos de Álvaro Cunhal. Em janeiro de 1960, Portugal estremeceu. Afinal, a audácia que deu 800 anos de história aos portugueses ainda residia entre nós e renascia. No dia 3 desse mês, Álvaro Cunhal encetou e dirigiu uma arrojada e espetacular fuga da prisão de alta segurança de Peniche. O Estado Novo, durante 48 anos, subjugou os portugueses com uma ditadura implacável e lhes retirou até os mais fundamentais direitos de livremente falar e pensar, sofreu a sua mais humilhante derrota. Álvaro Cunhal sacrificou 80 anos da sua vida numa entrega absoluta à luta pela conquista da liberdade e da democracia para o povo português, correndo todos os riscos. Foi preso 3 vezes, passou mais de 12 anos na cadeia, 8 deles isolado do mundo. Foi torturado. Viveu as agruras da clandestinidade e do exílio durante décadas. A sua coragem e convicções, a sua capacidade de resistência e de trabalho são lendárias. Confiança em que o nosso povo e aliança com os militares... Álvaro Cunhal representa e simboliza de forma mais completa e eloquente todos aqueles que com coragem e persistência sempre lutaram ao longo da nossa história pela restauração da nossa dignidade enquanto povo. E sem a luta de Álvaro Cunhal e o seu exemplo, talvez Portugal não tivesse acordado naquela manhã para o 25 de Abril. Por isso, Álvaro Cunhal é o nosso grande português. A impressão mais forte que todos guardavam de Álvaro Cunhal depois de contactar com ele era a do seu olhar penetrante e vivo. O sinal da frontalidade de um homem de caráter, de personalidade forte, dotado de um apuradíssimo sentido ético,
qualidades que até os seus inimigos lhe reconheciam. Álvaro Cunhal foi um intelectual, um político e um artista admirado por todos. A sua imagem serviu de modelo e referência às gerações de militantes da oposição do regime ditatorial de Salazar. E as suas ideias e a sua figura marcaram grande parte dos intelectuais de esquerda portugueses. Todos! Mas vocês permitam-me que me volte para Álvaro Cunhal e o saúde como um grande resistente. Durante todo o período da ditadura, Salazar teve em Álvaro Cunhal o seu mais direto adversário. A vida de Álvaro Cunhal confunde-se com o movimento de resistência ao regime autoritário e policial salazarista. Foi essa resistência quem nos salvou do conformismo bafiento em que vivemos enquanto nação. Álvaro Cunhal é a marca e memória mais orgulhosa e nobre do século XX português. Álvaro Cunhal nasceu em Coimbra em 1913, num Portugal submerso em grandes agitações políticas. A República, proclamada 3 anos antes, dava os primeiros e titubeantes passos. Novos conceitos políticos estavam a ser postos em prática. Mas a sua infância foi passada num ambiente bucólico e sossegado. Enquanto na Europa se travava a Primeira Guerra Mundial, Álvaro brincava no adro da igreja de Ceia, ao lado da qual foi viver com os seus pais e irmãos. A sua família vivia desafogadamente, pertencia à classe média. O seu pai, Avelino Cunhal, era natural de Ceia e fora para lá exercer advocacia. Chegou a ser administrador desse conselho e governador civil da Guarda. Em casa, Álvaro tinha contacto com 2 mundos de valores aparentemente opostos. Enquanto o pai era um homem daquele tempo de mudanças, um republicano tolerante, progressista, humanista e laico que pintava e escrevia ficção, a mãe, Mercedes Barreirinhas Cunhal, era católica fervorosa e conservadora. No meio deste conflito latente, Álvaro Cunhal herdou o ideário progressista do pai e o recato e firmeza de princípios da mãe. Ficou assim forjada a sua personalidade. Com 11 anos, Álvaro foi com a família para uma Lisboa efervescente. Nas ruas da capital ouvia-se por vezes os tiros dos vários levantamentos militares que estavam sempre a acontecer. Durante a adolescência de Álvaro, o mundo foi sofrendo transformações radicais. Em 1930, aos 17 anos, quando acabou os seus estudos secundários no Liceu Camões, os Estados Unidos atravessavam o que se chamou a Grande Depressão, com o colapso de um sistema económico e a consequente grande crise social. Na União Soviética vingava a Revolução Comunista, que representa um mundo novo, uma forma de organização da sociedade completamente diferente do que até então se tinha visto. Na velha Europa, o fascismo florescia em países poderosos como na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler. E em Portugal tinha-se entrado numa ditadura. Desde 1926, que as liberdades nascidas com a implantação da República estavam confiscadas. Às rédeas desse novo poder estava Salazar, que tinha na secretária uma foto de Mussolini e que importava para cá conceitos fascistas. Formavam-se legiões e mocidades portuguesas, instituições corporativas profissionais e um partido único. Naquele tempo, os jovens com formação